Olá pessoal, eu sou Adão Castanheiro, eu sou engenheiro agrônomo e professor da Escola Municipal de Jardinagem da UMAPAS, a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Hoje nós estamos aqui para iniciar o nosso primeiro encontro de como implantar uma horta agroecológica. Aí durante os encontros eu vou explicar para vocês o que é essa horta agroecológica, como que a gente pode fazer a horta dentro dos princípios dessa ciência que se chama agroecologia. Então, antes da gente iniciar o nosso curso, os nossos encontros, eu gostaria de apresentar este local, que para a gente é um local muito especial, é o campo experimental da Escola Municipal de Jardinagem. Como vocês veem, não dá para a gente ver só uma parte do campo, que é a nossa horta, o espaço onde a gente faz a nossa horta, mas o campo tem uma área mais ou menos de 6 mil metros quadrados e ele está localizado dentro do Parque Ibirapuera, na cidade de São Paulo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar o nosso curso, os nossos encontros sobre a horta agroecológica. Primeira coisa que vocês vão perguntar, vocês têm vários espaços aí disponíveis, ou no seu quintal, no quintal da sua casa, ou num sítio, numa chácara, e vocês devem estar se perguntando, onde será que é o melhor lugar para eu começar a minha horta? Então, o que a gente deve procurar? Um espaço que tenha as seguintes características. Primeira coisa, vocês vão olhar como que é esse espaço que a gente está aqui. É um espaço a pleno sol, tem um lugar aberto, que pega sol pelo menos 4 a 5 horas por dia. Se for o sol da manhã, melhor ainda, mas não tem problema. Desde que tenha 4 a 5 horas, já é suficiente para a nossa horta, para as nossas hortaliças crescerem bem. Tá? Além do sol, outra coisa que é muito importante para as hortaliças é água. A gente tem que ter uma fonte de água de boa qualidade. Se vocês, depois andando aqui por esse espaço, a gente tem lá no canto torneiras de água e a gente tem aqui no outro canto um outro ponto de água e ali no canto esquerdo a gente também tem ponto de água. Então aqui a gente tem vários pontos de água. Então a primeira coisa, eu vou começar uma horta, eu preciso saber de onde eu vou tirar a água. Uma coisa importante, bacana na horta agroecológica, que a gente tem que sempre procurar a sustentabilidade da horta. Então, pensando na questão da água, que é um recurso caro, é um recurso que a gente tem que cuidar com carinho, a gente é muito legal se vocês tiverem condição de captar água de chuva. Tá? Então, uma das formas de a gente utilizar água na horta é captando água de chuva, que seria bem bacana. Na área urbana, a gente acaba utilizando a água tratada, essa água que chega nas nossas torneiras, ok? Além, então, do sol, que é muito importante, uma área a pleno sol, e a água, a gente também tem que pensar no terreno. Para a gente fazer a horta, a gente vai construir canteiros. Essas estruturas, que são chamadas de canteiros, para a gente fazer, é interessante que o solo, que o terreno seja plano ou relativamente plano. Pode ser um pouco inclinado, mas não muito inclinado. Tá? Então, a gente tendo um terreno relativamente plano, a pleno sol e com água de boa qualidade, são as características mais importantes para a gente começar a nossa horta. Outra coisa importante é que o terreno tenha uma boa drenagem. Então, aqui esse terreno, quando chove, a água se infiltra rapidamente. Se o solo tiver aquela água parada, que ficar encharcada, já é um terreno que as hortaliças não gostam tanto. Então, nesse caso, antes de iniciar os canteiros, a gente tem que fazer uma obra de drenagem para fazer com que essa água drene rapidamente no terreno. Então, agora, depois que a gente pensou onde que nós vamos implantar nossa horta, escolher o terreno mais adequado para fazer a sua horta, vamos pensar agora quais são os materiais que a gente precisa para implantar uma horta. Tá? Existem vários materiais que estão aqui nessa mesa e também tem algumas ferramentas aqui no chão. Então eu vou apresentar rapidamente para vocês e depois durante o curso nós vamos estar trabalhando com esses materiais e a gente vai poder falar um pouquinho mais de cada um deles. Aqui, começando com os adubos, a gente vai usar numa horta agroecológica só adubos orgânicos, ou pós de rocha, ou seja, rochas moídas. A gente tem 2 exemplos de rocha moída. Uma que é o calcário dolomítico, que é um pó de rocha que é usado para tirar a acidez da terra, e uma fonte de fósforo, que é o termofosfato. Tá? Além dessas 2 rochas moídas que são muito utilizadas, a gente usa os adubos que são orgânicos, ou seja, aqueles que são de origem animal ou vegetal. Então a gente tem aqui a torta de mamona,
a gente tem aqui a farinha de osso, a gente tem aqui o composto orgânico, que é produzido inclusive aqui no campo experimental, né, com restos vegetais, com folhas, resto de poda, né? Então a gente vai também durante o curso ensinar como que a gente faz essa compostagem. Além dos adubos, a gente precisa também do quê? Das ferramentas, né, para a gente poder trabalhar, né? O que a gente vai precisar? Algumas ferramentas menores, né? Então a gente tem aqui as colheres de jardinagem, a gente tem esse rastelinho ou ancinho de mão, a gente tem essas duas ferramentas que são diferentes, mas tem o mesmo nome, é um arrancador de mato, também chamado de firmino ou arrancador de inso, né? E a gente tem uma coisa aqui muito curiosa, que são esse pedacinho de madeira, que isso aqui é feito com cabo de vassoura, a gente corta aí com o tamanho de um palmo, mais ou menos, e você aponta de um lado para ficar como se fosse um lápis, né? A gente usa isso aqui a gente chama isso de plantador, né? A gente vai usar tanto para fazer o risco, para colocar semente, como a gente também vai fazer o buraquinho para colocar uma muda no canteiro, tá? Então é muito interessante que você pode fabricar isso com o material que vocês têm aí na casa de vocês, tá? Uma outra ferramentazinha que às vezes é útil na horta é a tesourinha de poda, que às vezes a gente vai precisar fazer algumas podas na horta. Para construir o canteiro, a gente precisa, às vezes, de estacas. Para desenhar o canteiro, a gente vai usar barbante, né? Ou esse barbante comum, ou esse fitilho, né? A gente vai usar uma marreta ou um martelo para poder bater as estacas, né? Então a gente tem que ter as estacas, não precisa nem ser desse tamanho, pode ser menor, né? E, né, aqui são estacas de bambu que a gente com uma ponta fina para poder entrar no solo, tá? Que mais que é interessante? A gente também vai precisar, bom, vou falar um pouquinho das outras ferramentas, depois eu entro nas plantas. A gente vai precisar também das ferramentas maiores, que são utilizadas para a gente preparar o solo e montar o canteiro, tá? Qual ferramenta que a gente... Vou apresentando aqui rapidamente. Então a gente vai precisar, né, uma das mais importantes são as enxadas, né? Então a gente tem enxadas mais largas, enxada mais estreita, né? São as enxadas. Para cavar o solo, a gente vai precisar dos enxadões, né? Que tem essa modalidade um pouco mais larga, um pouco mais estreita, né? Para fazer a limpeza, para retirar o mato, para afofar, né? Para a gente deixar o canteiro lisinho, a gente vai usar os ancinhos ou rastelos, que tem uns mais estreitos, uns mais largos, né? Essas três ferramentas, a enxada, o ancinho e o enxadão, são extremamente importantes no preparo do solo, né? Então é muito importante ter pelo menos um de cada. E às vezes, na hora que a gente vai fazer a manutenção do canteiro, a gente usa essas ferramentas um pouco mais leves. Aqui, essas três ferramentas têm o mesmo nome, é o sacho, né? São sachos, né? E olha que tem três tipos de sacho, olha, vamos ver se vocês conseguem ver a diferença. Um que tem uma enxadinha e duas pontas, o outro que tem o coração, duas pontas, e o outro que tem, né, a enxadinha e o coração. São três sachos que a gente utiliza na horta. Mas esse aqui, ó, se vocês tiverem que escolher um dos três para comprar, esse é o mais utilizado na horta. O que tem o coraçãozinho e as duas pontas. E a gente vai explicar isso na hora de fazer o plantio. Num outro vídeo mais para frente, numa outra aula, né, que a gente vai estar conversando. E uma ferramenta bastante útil que a gente usa também na horta são as pás, né? Porque a gente tem aqui, por exemplo, ó, um carrinho com composto orgânico. A gente vai usar esse composto para adubar o solo. Então, nessa hora, a gente vai precisar de um carrinho de mão para transportar material e da pá. Finalmente, uma horta pequena, a gente vai precisar também de regadores, tá? Esse aqui é um regador, né, de uns 10, 12 litros. E quando for maior um pouquinho, vocês vão precisar de mangueiras, né, de aspersores para fazer a irrigação. Tudo bem com as ferramentas? Agora, vou falar só um pouquinho das plantas. Então, quando a gente vai fazer uma horta, a gente pode trabalhar com dois materiais, né, na hora de plantar. As sementes, então a gente vai semear. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, beterraba, abobrinha italiana, alface, couve, tomatinho cereja, salsinha, pimentão, várias hortaliças. Ou algumas hortaliças a gente pode trabalhar com mudas, né, que às vezes fica um processo mais rápido. Então aqui nessa minha bacia eu deixei alguns exemplos, tá? Então
Também um parêntese, a gente tem hoje, está sendo muito falado, as PANC, que são as plantas alimentícias não convencionais. Então, na nossa horta agroecológica, não sei se vocês conseguem reparar aqui, né, ainda a gente está refazendo a horta, ainda tem alguns canteiros que não tem nada plantado, mas a gente tem ervas medicinais, aqui tem hortelã, né, a gente tem essa planta verde que chama chaia, tem aquele hibisco ali que está com flor, é a vinagreira ou hibisco. Essa chaia, esse hibisco, são PANC, plantas alimentícias, que é uma outra chaia, né, uma outra planta, né, de uma outra variedade de chaia. A gente tem aqui essa que está com flor, também a celósia, também é considerada uma PANC, né, parece, né, uma planta ornamental, mas ela é comestível, né? E aqui a gente tem algumas PANC também isso aqui, só para mostrar, isso aqui é um ramo de Ora pronobis. Então a gente pode plantar, além das sementes, estacas. Eu posso pegar um ramo de Ora pronobis, tirar as folhas, usar para alimentar, na minha alimentação, essas folhas, e a estaca, mesmo sem folha, eu coloco num substrato e ela vai enraizar e vai dar uma muda. Tá? Eu posso fazer muda com manjericão, por isso aqui é um galinho de manjericão, que eu posso fazer muda também através de estaca. Aqui, ó, essa plantinha curiosa, parece um pompom amarelo aqui, é o jambu, ou agrião do Pará, também é uma PANC, que a gente faz muda com estaca. Né? Tem algumas mais conhecidas de vocês que a gente pode fazer muda, que é a couve, por exemplo. Né? Aqui eu tenho a muda de couve. Né? A couve, se vocês olharem aqui, a gente tem bastante pé de couve ali no fundo, mais para trás ali na horta, e a gente pega a muda de couve quando ela está mais velha, ela vai dando essas mudas no próprio caule, e aí a gente tira e pode usar isso para plantar. Então, em vez de plantar semente de couve, né, que vai levar mais tempo, eu posso já pegar mudas, pegar doação de alguém que já tem uma horta, e eu uso as mudas, que vai ser muito mais rápido para colher. Tá? E também aqui tem a cebolinha fininha, ela não está assim porque ela não cresceu, ela é uma variedade, chama cebolinha francesa ou cebolete. Também alguns consideram ela uma PANC. Tá? E a gente tem aqui a cebolinha normal, né? Então, quando vocês vão na feira, a gente não compra a cebolinha com essa parte aqui, a gente pega a parte verde e essa parte mais branquinha com a raiz é uma muda. Eu posso pegar isso e plantar no meu vaso ou no meu canteiro. Tá? Além disso, a gente tem também a propagação através de rizomas. Aqui eu tenho dois exemplos. Um é o mais conhecido de vocês, é o gengibre. Tá? Então, quando eu quiser plantar gengibre, eu pego um pedacinho do rizoma, enterro, vai dar uma muda de gengibre. Né? E aqui tem o açafrão da terra, né? Que é aquela cúrcuma ou açafrão da terra, também se propaga por rizoma. E são esses rizomas que a gente se alimenta. Né? Então a gente pode, em vez de usar semente, muda, nesse caso eu uso um pedacinho da planta, nesse caso um pedaço do rizoma. Tá? E também aqui, ó, que está com a florzinha, é a capuchinha, né? Que também é uma PANC, é uma plantinha que a gente come a planta inteira, inclusive a flor, né? E ela se propaga por estaca. Eu posso pegar um pedacinho dessa estaca aqui, ó, né? Tirar um pedacinho da estaca, posso pegar as folhas para eu fazer uma salada ou um refogado e usar a estaquinha. Tá? Então a horta a gente pode usar tanto sementes para fazer a semeadura, como usar estacas, mudas, né? Pedaços, né? Da planta, como por exemplo eu mostrei da Ora pronobis, do manjericão e assim por diante. Ok? Agora, uma coisa que eu queria também deixar um recadinho para vocês, vocês procurem lá o site da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, né, na Amapaz, e você vai ter um link lá, um item que chama Biblioteca. Na biblioteca a gente tem uma série de publicações que a Secretaria faz, né, que toda a equipe técnica da Secretaria toda faz. E tudo que a Secretaria produz vai para o site, fica disponível. E vocês podem encontrar essa apostila lá, né, Horta, Cultivo de Hortaliças, que ela vai ser uma apostila muito importante para vocês poderem acompanhar aí os nossos encontros, né, sobre a horta agroecológica.